O relato assustador do casal que tirou sua própria vida e foi para o umbral. Ajude nosso canal, se inscrevendo, curtindo o vídeo, comentando, compartilhando para os seus amigos e doando qualquer valor através do botão Valeu. Palmira e Benjamin viveram essa experiência, duas almas unidas pelo sentimento, mas separadas pela responsabilidade e pelo peso das obrigações. Tomados pelo desespero, eles buscaram uma solução extrema, acreditando que o outro lado da vida traria paz e uma nova chance de estarem juntos. Mas o que eles encontraram foi algo muito diferente. Nesta história, vamos acompanhar Palmira e Benjamin em uma jornada no umbral, o lugar de trevas onde os espíritos enfrentam o peso de seus próprios atos. Ali, sozinhos e separados, os dois viveram as consequências de suas escolhas, em um ambiente sombrio, repleto de perseguições, dor e arrependimento. Cada um enfrentou uma noite sem fim, lutando com seus próprios demônios e buscando entre lágrimas e preces, uma chance de redenção. Palmira e Benjamin tinham uma conexão que ia além do comum. Era como se suas almas já se conhecessem de tempos imemoriais, atraídas uma pela outra em um amor profundo e genuíno. Ambos sabiam que a vida não lhes havia permitido ficarem juntos desta vez, mas o amor que sentiam era tão intenso que parecia impossível resistir. Palmira era uma jovem modista, inteligente e dedicada ao trabalho. Sua família era humilde, e desde cedo ela entendia o que era abdicar de seus próprios sonhos para ajudar os pais. Quando conheceu Benjamin, tudo mudou. Ele era um homem doce e compreensivo, um verdadeiro companheiro para ela. Mas Palmira carregava um fardo. Seus pais tinham outros planos para seu futuro. Queriam que ela se casasse com Dário, um homem mais velho e de boa condição social, que oferecia segurança e estabilidade. A jovem, dividida entre o dever e o amor verdadeiro, decidiu aceitar a vontade dos pais e casou-se com Dário, encerrando o relacionamento com Benjamin. Anos se passaram, mas nem Palmira nem Benjamin conseguiram apagar o que sentiam um pelo outro. Eram almas que continuavam entrelaçadas, mesmo que seus caminhos na terra os mantivessem afastados. Os dois tentaram seguir adiante, mas a dor e a saudade sempre estiveram presentes. Certa noite, Palmira e Benjamin, exaustos da luta interna entre o que sentiam e o que era considerado correto, encontraram-se secretamente. Naquela noite, tomaram uma decisão drástica. Sentiam-se prisioneiros de uma vida que não parecia ter solução. Queriam estar juntos, nem que fosse do outro lado da existência. Assim, com lágrimas nos olhos e um peso no coração, deram adeus ao mundo material. Logo após cometerem o ato, Palmira e Benjamin sentiram-se desorientados. Não estavam no paraíso como haviam imaginado, nem tampouco em um lugar de paz. Tudo ao redor deles era escuridão e silêncio. A princípio, pensaram que estavam apenas passando por uma transição, e que logo seriam acolhidos por algo ou alguém. Mas o tempo passou, e perceberam que continuavam na mesma escuridão. Esse lugar onde se encontravam não tinha espaço nem tempo como conheciam. Não havia dia nem noite, e isso começou a lhes trazer um vazio cada vez mais sufocante. Palmira tentava chamar por Benjamin, mas era como se suas vozes fossem engolidas por uma espessa neblina. Eles estavam perto, mas não conseguiam se encontrar, separados por uma barreira invisível que os impedia de ver, ouvir ou sentir um som. Um ao outro. Ao longo de um período indeterminado, talvez dias, talvez meses, quem sabe anos, Palmira e Benjamin ficaram presos em uma espécie de sono sem sonhos, uma existência sem propósito, imersa na escuridão. Em certo momento, a consciência de ambos começou a despertar. Sentiam um pesar profundo, como se o ato que haviam cometido os tivesse lançado em um abismo sem fim. A noção de que estavam colhendo as consequências de seu ato desesperado começava a se formar em suas mentes. Palmira abriu os olhos e percebeu que estava em um lugar escuro, onde a neblina densa parecia entrar em seus pulmões, dificultando a respiração. Ao seu redor, uma paisagem desolada se estendia,
com árvores retorcidas e sombras sem forma que pareciam observá-la. O chão era úmido e frio, e cada passo que ela tentava dar fazia ecoar um som assustador, como se alguém a seguisse. Palmira não estava sozinha. Ao seu redor, entidades sombrias e deformadas a cercavam, sussurrando palavras de acusação. Vozes de antigos conhecidos, parentes e até amigos se misturavam no ar, repetindo as palavras covarde e fujona. Palmira tentava ignorá-las, mas essas vozes penetravam sua mente, repetindo os momentos de sua vida em que, de acordo com elas, ela havia falhado. Enquanto caminhava, Palmira começou a ver figuras que pareciam sombras do seu passado. Era como se as decisões que tomou em vida ganhassem forma diante dela. Em uma ocasião, viu a imagem de seu marido, Dário, que a olhava com decepção e dor. Porque não enfrentou a vida. Ele sussurrava. Esse tormento constante fazia com que Palmira sentisse seu coração cada vez mais pesado. No umbral, Palmira foi confrontada com uma sensação extrema de solidão. Havia momentos em que ela chamava desesperadamente por Benjamin, mas ele nunca aparecia. Isso a fazia sentir-se ainda mais perdida e abandonada. A dor da saudade e do amor interrompido se misturava com o sentimento de desamparo. Sentia-se aprisionada em uma noite sem fim, onde a única companhia eram os sussurros acusadores e as sombras que se aproximavam cada vez mais. Em outro momento, Palmira viu uma criança que parecia sua própria versão mais jovem, inocente e cheia de sonhos. A pequena figura chorava e perguntava: "Por que você me abandonou? Por que não lutou para ser feliz?" Esses encontros eram como facadas na alma de Palmira, que sentia o peso do seu ato crescer a cada instante. Além das torturas mentais, Palmira sentia dores físicas. Em algumas noites parecia que o ar ao seu redor se transformava em uma substância densa e sufocante, como uma lama invisível que a impedia de respirar livremente. Em outras vezes, sentia uma pressão em seu peito, como se mãos invisíveis tentassem esmagar seu coração. Sentia a cada segundo a intensidade da dor que causou a si mesma ao desistir da vida. Em certo ponto, a escuridão ao redor parecia ganhar vida, transformando-se em mãos que a agarravam e a puxavam para baixo, como se quisessem enterrá-la. Ela gritava e tentava resistir, mas as forças eram limitadas, e sua mente já estava exausta de tanto sofrimento. Essas mãos que a aprisionavam eram como uma manifestação do seu próprio arrependimento, materializando o peso de suas escolhas. Assim como Palmira, Benjamin despertou em um ambiente hostil e sombrio, mas o que ele via ao seu redor era diferente. Ele estava em uma espécie de planície vazia e sombria, onde um vento cortante soprava sem cessar, carregando consigo murmúrios de dor e lamento. A paisagem parecia inóspita e sem fim, uma extensão vazia que refletia o vazio que agora sentia dentro de si. Cada passo era um esforço, e ele sentia como se uma força invisível o puxasse para trás. Os sussurros ao vento pareciam zombar de sua decisão. Você acreditou que seria fácil. A vida te deu uma chance, e você a jogou fora. Cada palavra soava como um eco da sua própria culpa, e Benjamin sabia que essas vozes eram o reflexo dos sentimentos que tentou reprimir. Ao contrário de Palmira, Benjamin foi torturado pela esperança de reencontrá-la. Ele a chamava constantemente, e em alguns momentos, pareciam ouvir uma resposta ao longe. Mas quando tentava seguir o som de sua voz, apenas encontrava o vazio. Era como se o umbral brincasse com ele, dando-lhe uma falsa sensação de proximidade apenas para logo em seguida arrancá-la de sua mente. Essa alternância entre esperança e desespero era uma tortura constante. O coração de Benjamin parecia se despedaçar cada vez mais, sentindo a dor de uma ausência que ele próprio ajudou a criar. Ele percebia agora o quanto havia sido egoísta ao pensar que a morte os uniria, e que o verdadeiro amor não demandava a morte, mas sim a força para encarar a vida. Benjamin também era constantemente assombrado por figuras do passado. Em uma ocasião, viu sua própria imagem refletida, mas ela parecia uma versão distorcida e zombeteira de si mesmo. Essa figura o acusava de fraqueza e falta de coragem, rindo de suas tentativas de justificar suas escolhas.
Achou que era o herói de sua própria história, zombava a imagem, mas foi só um covarde que fugiu. Além das acusações, Benjamin era perseguido por almas atormentadas que pareciam determinadas a arrastá-lo ainda mais para a escuridão. Essas almas, algumas delas aparentemente suicidas, o agarravam e gritavam em seus ouvidos palavras de desespero e revolta. Ele podia ver a dor em seus olhos, a angústia que carregavam, e isso o aterrorizava, pois sabia que estava destinado a um destino semelhante caso não buscasse a redenção. O tormento de Benjamin também incluía uma dor física. Em vários momentos, sentia uma pressão esmagadora sobre o peito, como se seu coração estivesse sendo comprimido por mãos invisíveis. Outras vezes, sentia uma sensação de frio intenso, como se uma parte de sua alma estivesse sendo consumida pela própria escuridão do umbral. Uma das piores torturas para Benjamin era a sensação de vazio dentro de si, como se o amor e a esperança tivessem sido arrancados de seu peito. Esse vazio era ainda mais doloroso que qualquer tormento físico, pois parecia um buraco sem fundo, uma ausência de sentido e propósito que ele próprio havia cavado ao desistir de lutar pela vida. O sofrimento de Palmira e Benjamin continuou, cada um enfrentando seus próprios demônios e a dor de suas escolhas. Mas com o passar do tempo, ambos começaram a perceber que estavam sendo chamados a refletir sobre suas vidas e a tomar responsabilidade por seus atos. Era um processo lento e doloroso, mas aos poucos as preces que faziam começavam a gerar pequenas faíscas de luz ao seu redor. Palmira, ao perceber o impacto de suas escolhas sobre si mesma e sobre outros, começou a orar com sinceridade, pedindo perdão e desejando uma nova chance para aprender com seus erros. Sentia que esse arrependimento verdadeiro era sua única saída daquele pesadelo sem fim. Benjamin, por outro lado, também passou a buscar forças em sua fé, reconhecendo que seu amor por Palmira não era suficiente para justificar sua fuga do mundo. Ele entendeu que a coragem verdadeira estava em enfrentar as adversidades da vida e não em desistir dela. Após o que parecia uma eternidade, Palmira e Benjamin foram finalmente libertados do ciclo de escuridão. Embora ainda estivessem separados fisicamente, uma nova oportunidade lhes seria dada. Reencarnando para que pudessem pagar suas dívidas e reconstruir suas histórias de forma mais madura e consciente. Prometeram-se mutuamente que em suas novas vidas enfrentariam os desafios de cabeça erguida, fortalecendo o amor verdadeiro com paciência e compreensão, sem buscar atalhos que os afastassem de seu propósito evolutivo. Sabiam que ainda teriam um longo caminho pela frente, mas desta vez, ambos estavam prontos para seguir pela senda da luz, com a certeza de que um dia suas almas se encontrariam novamente, agora em paz e harmonia. Se você gostou de nosso vídeo, não se esqueça de se inscrever, curtir o vídeo, comentar e compartilhar para os seus amigos.